Olá, sou a Maurílio. Se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber as notificações. A nossa videoaula hoje vai ser sobre a equação reduzida de uma reta. Veja, seja R uma reta cujo ângulo de inclinação é alfa, que passa pelos IP, um ponto genérico XY de R. A reta R intersecta o eixo das ordenadas no ponto Q, cujos pontos Q vai ser 0, ou seja, abscissa 0 e ordenada N, e como eu já falei, PXY. Esse ângulo alfa aqui representa a inclinação da reta. Por exemplo, aqui, esse ângulo alfa ele é igual a tangente que corresponde a PR sobre QR, ou seja, cateto oposto sobre cateto adjacente. E para calcular esse ângulo, basta que a gente pegue essas medidas. O ponto médio, por exemplo, PR equivale a Y menos N e QR equivale a X menos 0. Então, para a gente deduzir a equação reduzida, basta que a gente pegue aqui o delta Y, que é Y menos 0, que corresponde a essa distância, e delta X, que corresponde a QR, que é justamente essa distância. Então, para a gente calcular esse ângulo M, basta que a gente divida delta Y sobre delta X. Delta Y sobre delta X. Então, quem é o delta Y aqui? Y menos 0, Y menos N, dividido por delta X, que é X menos 0. Que aqui vai ser igual? Que vai ser igual a M igual Y menos N é Y menos N, dividido por X menos 0 é X. Multiplicando aqui meio para os extremos, vai ficar x vezes m, n vezes x, igual a y menos n. Trazendo aqui o n para cá, vai ficar mx mais n igual a y, ou y igual a mx mais n. Essa aqui é a forma reduzida da equação geral da reta. Essa é a forma reduzida. Então vejamos um exemplo como encontrar a equação reduzida de uma reta dado dois pontos. Vejamos esses exemplos. Encontre a equação reduzida que passa pelos pontos ponto A, 1 e 2, e B, ponto B, menos 2 e 5. Lembrando que o primeiro ponto é X, o segundo é Y. X1, Y1. O segundo ponto é X2 e Y2. Então, para calcularmos a equação reduzida, primeiro precisamos calcular o coeficiente angular ao delta y sobre delta x. O delta y vai ser igual a y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Então, pegando aqui, o y2 vai ser o 5 e o y1 vai ser o 2. x2 menos 2, x1 é 1. Então, o y2 vai ser 5 menos o y2, que é 2, dividido o x2 é menos 2, menos da forma x1, que é 1. E aqui vai ser igual a 5 menos 2, 3, menos 2 menos 1, menos 3, menos com mais é menos, 3 dividido por 3,
encontramos aqui o coeficiente angular. Então, com o coeficiente angular, vamos colocar na forma aqui provisória. Então, vai ficar y igual a mx mais n, que implica que y vai ser igual a menos 1 vezes x mais n. Essa é a forma reduzida provisória. Agora vamos procurar encontrar o n. Então, para encontrar o n, basta que a gente pegue dois pontos. Ou o ponto A, ou o ponto A, ou as coordenadas do ponto B. Vou pegar aqui as coordenadas do ponto A. Então, substituindo aqui na formazinha, então o y aqui vai ser 2 igual a menos 1 vezes x. Quem é o x? É 1 mais n. Então aqui vai ficar 2 igual a menos 1 vezes 1, vai ficar menos 1 mais n. Trazendo aqui o 1 para o lado de cá, vai ficar 2 mais 1 igual a n. Então 2 mais 1, 3 igual a n, ou n igual a 3. Isso aqui é o n. Então, tendo aqui agora o n, basta que a gente substitua na forma. Então, y vai ser igual ao n, que vai ser menos 1 x mais n, que é o 3. Então, essa aqui é a forma, ou ainda, né, y igual a menos x mais 3. Então essa é a forma reduzida dos pontos que passam pela reta, dos pontos de coordenada 1 e 2 e B, menos 2 e 5. Vejamos a letra B. Letra B, mesma coisa, vamos primeiro calcular o coeficiente angular, que é dado pelo m igual a delta y sobre delta x, onde delta y vai ser igual a y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Lembrando que os pontos de coordenada, ponto A, as coordenadas é 3 e 1, x1, y1, e o B, x2, y2. Então vai ficar y2 vai ser, no caso, o 2 menos a formazinha, o y1, que é 1. 2 menos 1 dividido por x2, que é 0, menos o x1, que é 3. Então, dividindo aqui, vai ficar 2 menos 1 vai ser 1 dividido por menos 3. Então aqui o ponto médio vai ser 1 menos 1 dividido por 3. Então, tendo em mãos aqui o coeficiente angular, vejamos agora como ficará a equação reduzida da reta provisoriamente. Então vai ficar y é igual a mx mais n, que implica que y vai ser igual, o m vai ser menos 1 sobre 3 mais n. Então, essa aqui provisoriamente é a reta menos 1 terço x mais n. Então, vamos agora encontrar o ponto m. Então, substituindo aqui o x por dois pontos, pode ser o ponto A de 3 e 2, ou o ponto B de 0 e 2. Vou substituir por ponto B, que é mais conveniente. Vai ficar, o y aqui vai ficar só ver aqui a reta, vai ficar 1 terço x mais n. Então, substituindo aqui o ponto B, vai ficar 2 igual a menos 1 terço vezes 0,
que é o x mais n. Então 2 é igual a menos 1/3 vezes 0 é 0, mais n. Então o 2 vai ser igual a n, ou seja, n vai ser igual a 2. Então agora é só substituindo aqui nessa forma. Então y vai ser igual a menos 1/3 de x mais 2. Então essa é a forma reduzida da equação. Espero que vocês tenham entendido.